Olá, começando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. E hoje, como sempre, mais um convidado, no caso, uma convidada muito especial. Ela é vereadora pelo PSOL, também é coordenadora do Sintep estadual, que é a Silvia Letícia da Luz. Letícia, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho a respeito da PL 729, ou 729 de 2024, que já se tornou lei, né? A Lei 10.820. Mas antes de qualquer coisa, seja bem-vinda mais uma vez. Quero agradecer o convite, Vanderlei Nunes, e ao programa Diálogos. Eu fico muito feliz em poder ter um espaço em que nós possamos informar a população, nossa categoria, do que ocorreu, né, no que ocorreu na Alepa, no que tem ocorrido com as políticas educacionais aqui no estado do Pará. Obrigada pelo convite. Estou à disposição aí de qualquer informação necessária aí para falar sobre esse PL. Pois é, mas antes de qualquer coisa, nós queremos saber quem é realmente a Silvia, né? Como é que a Silvia foi parar no magistério, né? Depois a Silvia foi parar também na vereança, né? Como é que a Silvia se tornou vereadora? A gente quer saber um pouquinho da vida dessa pessoa Legal. que vem tratar desse assunto tão relevante aqui conosco. A pessoa primeiro, né, Sim. Vanderlei? Eu sou professora em Belém há 28 anos, professora alfabetizadora, trabalho com criança pequena na escola pública. Eu fiz essa opção de vida de trabalhar na escola pública mesmo. Eu comecei numa escolinha, num centro comunitário que nós ajudamos a fundar na Marambaia, o Centro Comunitário União. E aprendi, né? Escolhi estar ali naquele centro comunitário organizando a população e decidimos então construir uma escolinha. A necessidade de escola pública na Marambaia era muito grande, ainda é, nós temos 4 escolas públicas na Marambaia, uma creche. E aí nós tínhamos a necessidade de ter as crianças daquele bairro, da Passagem São Cristóvão, da Passagem Nazaré, da Passagem Fábio, no entorno do centro comunitário, uma escolinha. E aí eu fui convidada para assumir ali aquela tarefa da educação infantil, sem ter a experiência ainda no magistério, e me estimulou a fazer. Eu era estudante concluinte do centro comunitário. Ela está fazendo com boa vontade, mas Centro, leiga ainda ainda ali nas tentando questões ajudar as técnicas, né? crianças sem entender, e fiz um magistério no IEP. Desde 95 eu assumi ali essa formação e passei num concurso público na época do Hélio Gueiros ainda e me tornei professora do município de Belém. Então vai fazer 29 anos já de magistério nessa. Você disse que no mesmo ano, você falou para mim aqui em off, que no mesmo ano que você passou no concurso, no mesmo ano que você passou também no vestibular. Foi incrível, né? A minha filha nasceu em 95, em maio de 95, foi quando eu comecei, eu já tinha me matriculado para estudar no IEP, eu comecei no IEP em 95 também, já estudava, e foi tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Eu estava concluindo, aliás, né? Comecei em 92, 93. Estava concluindo no IEP o último ano do magistério. E aí a Gabriela nasceu, eu fiz o concurso para a Prefeitura de Belém, fiz o vestibular, né, para a universidade, e foi incrível, porque uma filha de uma feirante ali da Marambaia, o pai vigilante, foi um momento assim fabuloso na minha vida, mas muito difícil, né? Porque tu tinha uma criança pequena de 1 ano de idade, a Gabriela ainda nem tinha 1 ano quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, e aí fui chamada para o magistério logo em seguida. Eu acredito que isso aí foi algo que você justamente imaginou como uma grande conquista, né? Nossa, uma conquista tudo ao Enorme, mesmo né? tempo, assim, Vanderlei. Eu tive que entrar na universidade, né, filha de trabalhadora que nunca imaginou que teria condições de acessar uma universidade pública federal. Federal. E aí Sim. fui para o curso de pedagogia, fui assumir minha função no magistério, né, na SEMEC, ser professora com nível médio ainda, porque eu só consegui adquirir meu nível superior no ano 2000. E aí nós começamos lá, e tendo uma filha pequena foi um momento muito difícil, mas eu comecei
Comecei a trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, em Quaraci, no Liceu do Paracuri. Foi lá que eu comecei minhas funções no município. Você tocou numa questão muito importante aí, Silvia, que você falou que criança pequena não é fácil de você administrar. Até lhe falei isso aqui em off, que é complicado a gente administrar, no caso as mães, sobretudo, o trabalho, trabalhar fora e ser mãe de um bebê praticamente, né? De um bebê. E eu tinha... Tem muita gente que desiste, inclusive, ou de uma coisa ou de outra. Tu não consegues, né, coordenar. Gerenciar Mas esse tipo eu de tive coisa. que fazer algumas escolhas. A minha filha era muito pequena, então eu tinha que deixar toda a estrutura para ela. Eu passava o dia inteiro fora, Vanderlei. Por quê? Porque eu morava na Marambaia e trabalhava em Quaraci. Sim. Então eu tive uma rede de solidariedade, a minha família sempre foi essa rede, que me ajudava com a Gabriela. E tive que fazer uma escolha. Eu comecei a estudar na universidade de manhã. Como eu tive que começar a trabalhar também, quase que ao mesmo tempo, meses depois, eu tive que transferir a minha matrícula do turno da manhã para o turno da noite. Então eu trabalhava o dia inteiro, com 200 horas, 2 turnos de trabalho na prefeitura, e à noite eu tinha que estar na universidade para concluir meu curso de pedagogia. Então a minha filha era assim, era uma ausência absurda durante a semana. Sim. Então eu tinha minha mãe, meus irmãos, o pai, né, que também fez a sua parte, né, ajudando muito na construção da minha filha, até que eu adquiri uma certa estabilidade, concluí meu curso, né, me estabeleci, consegui sair de Quaraci, transferir minha residência para perto do meu trabalho. A gente conseguiu acompanhar mais a filha, né? Enfim, foi um momento muito difícil, os 3 primeiros anos da vida da minha filha, porque eu tive que coordenar, né, o curso e não desistir. Fui até o final, concluí meu curso no período normal e me estabilizei no trabalho, que é uma função importante. O serviço público te exige que os 3 primeiros anos sejam de intensa dedicação, né? Assim, uma dedicação assim, fervorosa, para você conseguir assumir esse compromisso como um compromisso de vida. É uma experiência de 3 anos que você tem que fazer uma escolha. Querer ser professora, querer ser alfabetizadora e ter essa função como um projeto de vida. E isso aconteceu comigo. Eu me realizo em sala de aula, né? Mesmo sendo vereadora de Belém, estou na escola, trabalhando, faço isso, não parei de estar não saí da escola. E ainda tem a coordenação aí do Sintep. Ainda tem a coordenação do Sintep. Como foi para chegar nesse trabalho com o Sintep? Foi logo no início mesmo, quando eu comecei em 96, trabalhando já em 96 no Liceu do Paracuri, eu senti necessidade de organizar o espaço da escola como um espaço também político. Explica para o povo o que é o Sintep, inclusive. O Sintep é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Pública no estado do Pará, que trabalha com magistério, com professores, com docentes e não docentes, né? São os trabalhadores administrativos, trabalhadores de serviços gerais, todos fazem parte do Sintep. Ele é um sindicato geral da educação pública. Importante. E isso é muito importante porque foi quando o trabalho na escola me obrigou também a defender os direitos da minha categoria. Primeiro organizando o conselho escolar da escola, aprendendo a organizar isso, e depois indo para as estratégias maiores, que são os direitos às políticas públicas do magistério. Se nós temos um estatuto do magistério, um plano de carreira que organiza a nossa carreira, que valoriza o nosso trabalho na escola, foi fruto da luta do Sintep. Desde o início, ele se constituiu com essa perspectiva de construir políticas públicas e defender os direitos dos trabalhadores da educação. Silvia, mas para fazer parte do Sintep, essa coisa, foi algo que você viu a necessidade? Ou você foi influenciada por alguém do meio, que você disse, pô, esse caminho é bom, eu tenho que militar por isso aí realmente? Como é que foi? Na escola, quando você está na escola, o seu trabalho não é um trabalho individual apenas. Te exige um esforço individual, mas ele depende exclusivamente do trabalho coletivo na escola. E quando esse trabalho coletivo não está bem, te obriga a buscar ajuda. Então, eu senti essa necessidade no Liceu do Paracuri. Era uma escola referência na época, uma escola que foi construída pelo governo Hélio Gueiros como uma escola referência na rede,
Mas tu não tinhas a estrutura organizativa e política necessária na escola para desenvolver um bom trabalho. Então, nós precisamos construir um conselho escolar, nós precisávamos que os professores se sentissem estimulados a estar na escola, porque tu tinha que estar o dia inteiro, a gente almoçava na escola e não tinha estrutura para isso. Tu não tinha um espaço de descanso, tu não tinha uma copa, uma cozinha que valorizasse a permanência dos professores ali. Então, a gente começou a buscar essa necessidade na escola. E como você não consegue, num ambiente escolar, resolver todos os problemas, tu tem que buscar a secretaria, tu tem que buscar o prefeito. E eu fui obrigada a fazer isso, né? A gente começou a construir comissões dentro da escola para buscar esses recursos. A situação puxou você para isso? Me puxou, me obrigou, porque a gente não tinha qualidade para estar o tempo integral na escola. Não era uma escola de tempo integral, tu assumia uma turma de manhã e depois tu tinha que assumir outra turma à tarde, mas tu tinha que ficar integralmente na escola, pela distância, pela necessidade, pelo tempo, que era mínimo, né, do descanso, do almoço. E aí a gente começou a buscar esses recursos. E eu encontrei o Sintep, porque mudou a prefeitura, o governo, né, saiu de um gestor e foi para o outro. Quem assumiu a prefeitura naquele momento foi um professor, né? Eu não era um militante de nenhuma organização, de nenhum partido ainda. Me encontrei ali naquele momento, com uma forte organização no Sintep. Por quê? Porque eu senti essa necessidade de buscar essa interlocução diretamente com o prefeito, que era professor. E que eu ajudei a eleger, porque também votei, porque eu fiz campanha na época, né, mesmo sem conhecer, sem estar diretamente vinculada, mas a gente promoveu essa campanha e aí eu senti a necessidade, eu ajudei a eleger, agora eu vou cobrar, né? E aí eu comecei a me organizar no Sintep, participando das assembleias, me filiei no sindicato, já no primeiro ano que eu comecei a trabalhar como professora, o meu primeiro contra-cheque, eu peguei esse contra-cheque e me filiei no sindicato. E aí começou toda uma militância na escola, depois fora dela, no distrito de Quaraci. Aí saí do distrito, fui para a minha segunda escola, foi a Alzira Pernambuco, uma escola que fica na Alzira Pernambuco. E aí desenvolvi com muito mais força meu trabalho sindical ali, porque eu já tinha uma experiência, né, na escola que eu comecei, como organizar um conselho escolar, como estimular os estudantes a se organizarem no Grêmio. E aí isso expandiu. Isso levou você também para política? Para a vida política. Eu fui atrás de uma organização política, não tinha, né? Eu era assim, independente no PT, me filiei no PT. E aí vi, né, porque vi que a prefeitura poderia ser uma referência de políticas públicas na área da educação naquele momento. E aí, com o Sintep, senti a necessidade de, mesmo sendo um professor, mesmo sendo um partido que eu era afiliada na época, que era o PT, o sindicato não podia ter política de estimação. O sindicato tinha que ter independência política para lutar pelos direitos da categoria. E isso ocorreu. Eu era da direção do Sintep já em 98, 99, já participava da direção do sindicato, era muito atuante porque participava das assembleias. Como era que eu militava no sindicato com tão pouco tempo para militar? Na minha escola. Eu era uma referência do sindicato na minha escola, né? Ali eu construía as políticas públicas, porque quando eu saía dali, eu tinha que estar na universidade, tinha que estar cuidando da Gabriela, então não tinha muito tempo para me articular com uma rede no sindicato. Mas eu era representante do Sintep na minha escola. E ali eu comecei a ter um contato maior com as políticas, com uma organização política. Eu fui atrás de uma corrente política que era do Babá. O Babá me influenciou. O Babá era deputado, depois era deputado federal, quando eu conheci o Babá. E aí eu via que ele tinha uma atuação política assim, nessa linha da independência, da organização de base na escola. Você falou uma coisa muito interessante aí, que você disse que como você era tanto quanto restrita, mas você queria atuar, você fez isso na escola. Na escola. Porque tem aquela coisa que muitas vezes as pessoas ficam se dando desculpa, né? Ah, eu não fiz tal coisa porque eu não tenho tempo, era para fazer em tal lugar, de tal modo, com a ajuda não sei de quem. Você aqui dá uma grande lição de que quando você quer fazer realmente, quando você tem a consciência social, política,
você vai lá e faz mesmo, né? É Muito interessante possível, isso. é uma necessidade. O que te move não são as ideias apenas, né? As ideias elas são importantes porque elas fazem com que você descubra os valores, se conecte com os valores coletivos. Mas o que te move são as necessidades objetivas, é a tua necessidade imediata. São as ações que mudam o mundo, né? Não são as ideias. Sim. Então eu senti a necessidade de agir. Nós tínhamos que ter uma alimentação de qualidade naquela escola, e nós não tínhamos. Eu tinha que buscar isso. E aí eu ia com a Secretaria de Educação, não respondia, a gente ia fazer abaixo-assinado, organizava assim, tudo coletivamente. Então, a base de tudo é a escola. Nenhum sindicato se torna uma referência sem esse trabalho de base na escola. Por quê? Porque não é uma direção que faz uma luta, não é uma direção que faz uma greve. São os sujeitos que estão ali vivendo o problema. E aí ele precisa primeiro entender que existe um problema. Então, lá na escola, a gente conseguia fazer os debates com os professores, reunia a merendeira, reunia o administrativo, reunia a direção da escola e fazia com que essa rede se organizasse para fazer luta. Foi assim que eu comecei a militar no Sintep e no partido político. Por que, que eu vi o Babá como uma referência e fui atrás dele? Porque não foi ele que foi atrás de mim, né? Aquela professora atua muito, vamos lá ver o que ela quer. Sim. Não, eu fui atrás dele, bati no gabinete dele, disse, olha, nós precisamos de apoio para mobilizar aqui a escola para essa situação, e ele se prontificou a fazer isso. Foi no Liceu do Paracuri me conhecer. Ele foi lá na escola ver como era que a gente atuava lá, queria orientação sobre o conselho escolar, como a gente organizava isso, e foi esse apoio que eu tive. E ele foi me apresentando as políticas mais gerais, né? Eu já tinha um trabalho na universidade, porque eu já estudava um pouco essas políticas ali, e ia trazendo para a escola essa realidade. E quando eu vi que era necessário tu participar dos grandes movimentos, o Sintep me empurrava para as lutas mais gerais, para as ruas, para as mobilizações de rua, para a greve, para as paralisações. E esse alinhamento político que eu tive com o gabinete do Babá e com a organização que o Babá militava no PT, ele era do PT, ele era do PT, e aí me fez entender que essa mobilização local que eu tinha na escola, que foi se estendendo para o Estado, porque o Sintep é um sindicato estadual forte, maior do Norte, que a gente diz, fez com que houvesse a necessidade de disputar o poder político também. Que a luta do sindicato não era uma luta sindical apenas, ela era uma luta política, ela lutava exigindo direitos, que a escola não era um espaço limitado à sala de aula, ela era ampla, era da comunidade, ela ouvia a comunidade, então isso foi uma experiência incrível. Eu senti a necessidade de me filiar no partido político, de me organizar no partido político, de estar no sindicato. O meu partido era governo, ele era prefeito, ele dirigia a prefeitura, e aí eu tive que fazer uma escolha mais decisiva ainda na minha vida. O meu sindicato tinha que ter uma luta pela valorização da minha categoria, uma luta por carreira. E a Prefeitura de Belém não conseguia fazer isso, não conseguia responder a isso. Nós tinha um projeto educacional, que era o de Escola Cabana, que valorizava o ensino, a aprendizagem do aluno, mas os sujeitos que promoviam isso não tinham a valorização que eles mereciam ter. Não tinham um piso salarial, não tinha uma carreira, não tinha insalubridade para as merendeiras e serventes, não tinha gratificações que valorizavam a permanência na sala de aula, não tinha o tempo de planejamento, nós fomos atrás disso, exigir do prefeito isso. Então, o sindicato precisou ter independência da prefeitura. O sindicato era dirigido pelo PT, a prefeitura era dirigida pelo PT. Eu escolhi ajudar o sindicato a se fortalecer. E, para isso, nós tivemos um enfrentamento muito grande com a prefeitura do Edmilson, no primeiro mandato dele. Vou falar nisso, e é justamente a maior motivação para você estar aqui hoje, é que nós temos aí a PL 729 de 2024, que se tornou lei já, Lei 10.820, que estabelece reformas, né, que revogam leis, gratificações dos professores, como no caso é a modificação do plano de cargos, carreiras e remunerações, o PCCE.
Nós iremos falar sobre isso agora, agora não, já já, a confusão que houve lá na Lepa. Na Lepa. Mas isso é já já. Aguarda um pouquinho que aí vem coisa. Este Natal pode ser ainda mais especial, unindo pessoas com e sem restrições alimentares. Com o Jaina Alimentos, conseguimos preparar uma ceia natalina com segurança e inclusão alimentar. Este é meu segredo. Opa, de volta com o programa Diálogos com Vanderlei Nunes, recebendo aqui a Silvia Letícia, vereadora pelo PSOL e coordenadora do Sintep estadual. Muito bem. Silvia, nós temos justamente aqui essa questão que é a crítica, uma das críticas mais fortes que vocês fazem a essa lei 10.820, que estabelece reformas e revogam leis, gratificações dos professores, também a modificação do plano de cargos, carreiras e remunerações, que é o PCCR. Mas, por outro lado, nós temos uma argumentação aqui, que é a SEDUC que faz, inclusive. A SEDUC diz que o projeto, vou ler aqui, ipsis literis, a SEDUC diz que o projeto de lei que trata da nova carreira do magistério visa avanços. Diz o órgão que o Pará paga o melhor salário médio do Brasil, R$ 11.447,48. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais diz que o Pará tem o segundo maior salário inicial da categoria, R$ 8.289,87. Significa 250% maior que o médio nacional. Até que ponto essa fala é verdadeira? Até que ponto ela é ilusória? Ou ela é totalmente ilusória? O governo do estado, Helder Barbalho, ele tem um problema grave, é o governo da propaganda. Ele adora fazer uma propaganda enganosa, inclusive. Então, essa narrativa, essa informação que ele passa para a opinião pública não é verdadeira, pessoal. Nós não temos o segundo melhor salário do Brasil e nós não temos a valorização que nós precisamos. Por quê? Porque ele passa uma informação de que um professor que trabalha com 15 turmas ganha o mesmo que um professor que trabalha com 20, 30, 40 turmas. Um professor que tem nível superior, que tem mestrado, doutorado, por exemplo, não é nem 5% da categoria, né? Tem um bruto. É isso que ele precisa dizer, que o salário bruto ele é diferente do salário líquido que tu pegas para pagar tuas contas. Então, eu, por exemplo, tenho doutorado, tenho quase 20 anos, mais de 20 anos de trabalho no Estado, na SEDUC, e tenho um bruto de R$8.000. Mas o meu bruto de R$8.000 se transforma num líquido, que é aquilo que eu pago as minhas contas, de R$3.500. É com isso que eu sobrevivo. Por quê? Porque eu pago 27% de imposto de renda, eu pago 14% de previdência, tudo é desconto. Descontos previdenciários da assistência à saúde, que é muito alto, né, que é o IASEP, que precisa funcionar melhor. O servidor público paga 50% do IASEP, o governo paga os outros 50%. E ele está extremamente sucateado. Se eu quiser marcar consulta agora, eu não consigo mais para a próxima semana, eu só consigo para os próximos 2 meses. Então, é uma violência brutal financeira que se promove no Estado. Que no final... Não é verdade. É aí que no final também essa questão até da saúde, aí ela fica parecida com a saúde pública. Você já tem que recorrer ao SUS mesmo. Você está tendo um desconto e isso acontece, eu também sinto isso. Nos planos de saúde aí da vida, aí a gente vai... Um que eu fui consultar, o médico só podia me atender 2 meses lá na frente. Exatamente. Então, o desconto, eles são muito altos. Então, ele passa uma informação como se nós recebêssemos para sobreviver
11 mil reais, 10 mil reais. Isso não é verdade, gente. O governo do estado, né, aquela história do detector de mentiras, Sim. nós precisávamos aplicar para o Helder Barbalho o detector de mentiras cada vez que ele fosse falar, dar uma entrevista. Porque é um absurdo. Sabe por quê, Vanderlei? Porque é muito difícil ser professor na escola pública hoje. A desmotivação ela é muito grande, ela não é só salarial. Porque você vê no edital, para um concurso público, você vê uma remuneração inicial de 8 mil reais, de 9 mil reais, mas você, infelizmente, não sobrevive hoje com esse valor, porque não é o que você recebe para pagar suas contas. Isso é categórico. Eu posso lhe mostrar o contra-cheque. Eu trabalho com 150 horas hoje no estado, né? E o professor que deveria receber um piso salarial nacional de R$ 4.500, R$ 4.580, e agora, em 2025, vai para R$ 4.800, é o mínimo no seu vencimento que ele deveria receber. Mas para ser professor da escola pública, ele tem que fazer uma especialização, ele tem que fazer um mestrado, ele tem que fazer um doutorado. Tudo isso teria uma valorização a partir desse piso, que é o efeito cascata que nós tínhamos antes. Sim. Simplesmente o governo do estado acabou com isso. Ele fixou uma remuneração para quem faz um mestrado, um doutorado, e como eu lhe falei, 5% da nossa categoria hoje tem doutorado. Eu concluí meu doutorado em 2017, eu sou doutora em educação formada pela Universidade Federal do Pará. Eu não recebo o valor do meu doutorado. Por quê? Porque ele simplesmente desmontou nossa carreira. E agora, com esse projeto de lei que ele aprovou, fez aprovar em 4 dias, é impressionante, eu nunca vi isso acontecer. O Estado deixou chegar o mês de dezembro, no dia 16 de dezembro ele deu entrada num projeto de lei que acaba com o Estatuto do Magistério e modifica, e constrói outro estatuto. Revoga 6 leis e altera 7 leis. E ao fazer isso, ele dá entrada no dia 16, faz aprovar em todas as comissões na ALEPA, na Assembleia Legislativa, no dia 17, dia 18 vota violentamente. Por que de forma violenta? Porque foi agredindo professores, foi atirando em professores, foi espancando professores. Foi um absurdo o que aconteceu na ALEPA no dia 18. No dia 19, ele sanciona e publica no diário. Em 4 dias, ele aprovou uma lei que nós levamos anos para construir. Anos. Sintep existe há 40 anos. Há 40 anos, nós construímos um Estatuto do Magistério, que foi aprovado em 1991, e ele, em 4 dias, eliminou. Extinguiu esse estatuto, criou um outro estatuto, retirando nossas gratificações. Por exemplo, professor que trabalha com pessoa com deficiência, ele tinha assegurado no estatuto anterior, que ele destruiu, 50% de valor no seu salário para poder ter esse trabalho, dedicação ao trabalho com a pessoa com deficiência, porque agora aumentou muito o número de crianças e de alunos com deficiência na escola pública. E nós, professores, precisamos desses professores especializados para trabalhar com eles. E agora ele tirou essa gratificação de 50%. Ele alterou, ele diminuiu significativamente. Um professor que mora em Belém tem que dar aula em comunidades longínquas, no sistema modular de ensino. É um sistema presencial que nós temos. Ele é modular. Mas para ele sair daqui, para ir para uma comunidade sem moradia, sem estrutura, ele recebe uma gratificação de 180% no salário. Ele retirou essa gratificação. Ele alterou significativamente. O trabalho continua ocorrendo, mas sem a gratificação. Ele vai sair de Belém para ir para uma comunidade lá no Baixo Tucumanduba, lá em Abaetetuba. Lá no Maracapucu, em Abaetetuba. Longe, ele passa horas viajando nos popopôs da vida para chegar lá. Vai gastar, porque ele não vai ter moradia fixa. Ele vai ter que pagar um aluguel, ele vai ter que se alimentar. Ele teria que receber os 180% pelo sistema modular. Ele não vai mais receber, Vanderlei. Ele alterou completamente. E essa gratificação ia para as férias, ia para as licenças, ia para a aposentadoria. Agora não vai mais. Ele retirou. Como é que tu vai garantir o sistema modular? Ele é contra o sistema modular, porque ele quer implantar o sistema à distância, aquele método de aprender, onde tu coloca uma televisão ali na comunidade, coloca os alunos para assistir a televisão para poder aprenderem a tirar o ensino médio ali. É uma desvalorização completa do nosso trabalho. Além de tudo que isso é muito complicado para o aprendizado, né?
Claro, não sabe que existe um processo de funciona. aprendizado assim. Ainda mais para pessoas que estão iniciando, no caso as crianças, adolescentes, Precisa ser iniciando. alfabetizada, Precisaria de um acompanhamento, porque aí é a base, precisa de um acompanhamento maior, presencial, O governo quer acolhimento, a extinguir isso. troca. Né? Então é tratar de forma muito superficial um assunto tão sério. Né? Então, esse projeto, esse PL que foi aprovado, o PL 729, ele destrói a carreira do magistério em Belém, no estado do Pará, em Belém, no estado do Pará. Ele altera tudo. Aí ele desvaloriza o nosso trabalho para estimular um processo que nós chamamos de privatização da educação no estado do Pará. Porque quando ele extingue e some para implantar um sistema interativo informacional, ele vai privatizar o ensino ali. Ele vai te obrigar a acessar o ensino do sistema S, o ensino privado, qualquer coisa que faz com que tu aprenda à distância. Ele está extinguindo o ensino noturno à noite, Vanderlei, que é onde o aluno trabalhador pode, ao sair do seu trabalho, estudar. Eu sou professora da EJA. Eu recebo esses alunos que não conseguem estudar durante o dia para concluir seu ensino médio em tempo regular. Mas ele está extinguindo, porque ele está estimulando esse aluno a fazer o EJA à distância, de forma virtual, de forma online, e vai fechando as turmas do noturno, as turmas da EJA. Isso é uma política criminosa, mas ela é privatista. Por isso que ele está enfraquecendo o nosso trabalho. Para que não haja luta, né? É isso que eu ia lhe perguntar. Por trás de tudo isso, qual é a maior intenção que vocês veem, né? É essa. É privatizar a EJA, é privatizar um sistema nas comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que é onde nós atuamos com o sistema modular. Então, tu vai enfraquecendo a escola pública. A escola de tempo integral, que é o grande projeto do governo, ele fala muito, né? A escola de tempo integral, ela vai fortalecer o ensino-aprendizagem, a formação do aluno. Mas veja, se essa escola de tempo integral, que obriga o aluno a entrar às 7h30 da manhã e sair às 5 da tarde, não tiver uma estrutura para funcionar, para garantir a alimentação de qualidade, 4 alimentações pelo menos, para garantir descanso, sala de descanso, projetos poliesportivos com quadra de esporte, estimulando o esporte em todas as áreas que o esporte pode oferecer, estimulando os laboratórios de biologia, de física, de matemática, a criança a aprender, a estimular o seu desenvolvimento científico. Se tu não tiveres uma sala de arte, de música, de xadrez, que estimule, né, a arte, o teatro, a música... É a cognição mesmo, tu né? não consegue fazer com que esse aluno aprenda qualitativamente. E isso nós não temos na escola pública hoje. Essa estrutura, eu trabalho numa escola de tempo integral. E nós, professores do tempo integral, nós nos desdobramos no contraturno, que é o turno da tarde, porque de manhã a gente está em sala de aula com o ensino propedêutico, né? Ensino das ciências normais, do currículo, e à tarde nós temos que encontrar alternativas para que esse aluno fique na escola. E se tu não tiver as oficinas funcionando, esse aluno fica na escola, ali. Se desestimula, não tem espaço de descanso, não tem interação, não tem algo coletivo que possibilite e valorize a presença dele. E aí não vai dar certo a escola de tempo integral, vai ter um esvaziamento. A evasão direta, né? A evasão é enorme. Silvia, é outra coisa. Voltando um pouquinho para essa questão salarial, a gente estava falando até sobre isso também antes, aqui no intervalo. Nós temos aí, por exemplo, os funcionários públicos que ganham melhor, né? Essa questão de que há essa ilusão de que ganham muito e tal. Os que ganham bem, vamos colocar assim, no papel, né? Nós temos funcionários públicos aí que vamos colocar aí da primeira linha, que ganham no papel, contra-cheque, tem lá 40 mil, 39, 40 mil. Mas a gente olha esse contra-cheque, no final, líquido, ele vai receber, ele não chega nem a 20 mil, 18 mil, alguma coisa, 19 mil. Né? Acho que todo funcionalismo público sofre desse mal, sobretudo o estadual, municipal, sofre desse mal. A pergunta que eu faço para você é: o que é que você entende que poderia ser feito para que houvesse, o que é que o sindicato milita, luta para que pudesse haver um ganho real? Perfeito. Primeiro nós temos que separar essas categorias.
o serviço público não é um setor... Existe um alto escalão do serviço público, que é aquele que, né, juízes, procuradores, que ganham super salários. Essa categoria não é a categoria que pertence ao professor, o trabalhador da saúde. Não, isso aí geralmente não são nem tocados, né? Não. São intocáveis. Os vereadores que aumentam seu próprio salário, os deputados que regem seu próprio salário, eles não contam, tá? Eles são servidores públicos do alto escalão. Intocáveis. Mas nós, professores, que estamos na ponta das políticas públicas, que recebemos a população, quem estuda na escola pública é o filho do pobre, do trabalhador. É esse aluno que é a nossa clientela. E a mesma coisa o enfermeiro, né, o trabalhador da saúde, que recebe dentro do pronto-socorro dos hospitais, enfim. Então, esses servidores públicos da ponta estão extremamente desvalorizados. Na educação, nós conquistamos, fruto da luta dos sindicatos, como o Sintep, um piso salarial nacional, né? Essa lei de 2008 só começou a vigorar em 2011, depois de uma greve muito grande que nós fizemos em 2010, na época, ao governo da Ana Júlia. Nós fizemos uma greve e o nosso piso começou a ser implementado em 2011, já no governo Jatene. E esse piso é uma luta que nós fazemos no estado do Pará para ser garantido. É o mínimo que um professor, no início de carreira, nível médio, tem que receber. E esse piso vai para R$ 4.800 em 2025. O governo do estado deveria pagar o piso. Esse é o primeiro processo. Pagar o piso salarial do magistério de acordo com a lei que rege o piso salarial. Isso o governo Helder, né? É tudo a mesma coisa. A família Barbalho não faz. Ela não cumpre a lei do piso. Por quê? Porque para dizer que a propaganda é muito grande, que paga o piso, o governo entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para incorporar as nossas gratificações, a gratificação de nível superior nossa, que é 80%, as nossas titularidades, né, que quando a gente faz um mestrado, um doutorado, a gente adquire, ou deveria adquirir, que a carreira não vem sendo cumprida. Por isso que o Rosselli, secretário de Educação, foi para a empresa dizer, nós vamos agora cumprir a carreira, vai valorizar a carreira do magistério. Mas por que não valoriza agora? Por que eu, que tirei meu doutorado, concluí em 2017, não tenho assegurado o meu título de doutora no estado? Porque não há valorização da carreira. O professor entra com um salário inicial e se aposenta com um salário ainda menor agora, porque ele tirou as gratificações. Eu não vou mais levar a gratificação de mestrado, de doutorado, para a minha aposentadoria. Assim como quem trabalha no SOME não vai levar sua gratificação mais para a aposentadoria. Quem trabalha com educação especial não vai mais levar sua gratificação mais para a aposentadoria, porque ou ele extinguiu ou ele alterou a menor e tirou da aposentadoria. Então há uma desvalorização. Para valorizar isso, ele tem que pagar o piso salarial do magistério de acordo com a lei. Ele precisa incorporar, garantir as nossas gratificações de titularidade, que tem que incidir sobre o piso. Por exemplo, se você tem um piso de R$ 4.800, tu tem que ter 35%, 30% disso na tua gratificação de mestrado, de doutorado. Tu não tens, porque ele acabou. Tu tem uma gratificação fixa, que não vai mudar se ele não fizer um reajuste na gratificação. Fica fixa, parada. Isso não vem ocorrendo, pessoal. É isso que os prefeitos, por exemplo, em Belém, nós não temos o piso salarial do magistério. Nós temos um vencimento de R$ 3.800. O piso é R$ 4.580, gente. E Silvia, não tem piso. E quais são as ações, a gente já está quase terminando aqui, quais são as ações do Sintep com relação a isso? O Sintep está lutando para ter um currículo que favoreça o nosso trabalho, para que o professor, em vez de ter 30 turmas para ganhar o piso, ele tenha 15 turmas, 10 turmas, valorize o tempo de trabalho dele na escola. Os professores têm um carro hoje, financiado de 48 meses, como o meu, para poder percorrer todas as diversas escolas que ele precisa estar naquele horário. Por exemplo, um professor de biologia, de física, de química, de matemática, ele tem uma aula por semana numa turma. Uma aula por semana numa turma. Para ter um salário melhor, ele precisa percorrer 30, 35 turmas. É isso que nós precisamos acabar. Então, nós somos contra, tem que revogar o novo ensino médio que ele aplicou aqui no estado do Pará. Tem que garantir o currículo. Tem que garantir as nossas gratificações de titularidade, como eu lhe falei.
tem que garantir 50% da gratificação da educação especial, que ele alterou agora. Ele precisa garantir isso. Precisa garantir o fortalecimento do sistema modular de ensino, com 180% de gratificação para esses professores poderem trabalhar. Então, ele tem que pagar o piso e manter as gratificações que nós temos. Se ele pegar essas gratificações e colocar no vencimento, já nos ajuda bastante, já é uma valorização salarial. Dentro da escola, nós precisamos ter o tempo de planejamento, que o professor leva o trabalho para casa. Tu sai da escola e vai no ônibus pensando, por que o Joãozinho não conseguiu entender aquilo? Por que o Luiz está com tanta dificuldade para ler? A gente vai pensando, vai elaborando, chega em casa, tu vai lá fazendo. Tem que ter valorização para isso. Tem que ter tempo de planejamento. Então, o Sintep luta por concurso público, porque agora o governo decidiu que a maioria tem que ser temporária, e hoje a maioria é temporária na rede estadual, nas redes municipais. Precisamos de concurso público, nomeação desses professores, desses trabalhadores, para todas as áreas, para a área administrativa, para a área de serviços gerais, para professor, precisa ter concurso público, precisa ter carreira do magistério condigna. Essa que o Rocieli e o Helder estão fazendo não nos valoriza, porque não considera essa titularidade, não valoriza o tempo que eu tenho numa universidade para fazer um curso de nível superior e de especialização, e aí ele precisa valorizar. É por isso que a gente luta pelo mínimo, pelo um piso, é o mínimo que o professor tem que ter. Então, não é verdade que a gente ganha 11 mil reais para pagar nossas contas. Quem me dera. E é um direito, sabia? Com certeza. É o nosso direito, mas é mentira o que o governo fala. Como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Se alguém tiver alguma dúvida, queira saber também se tornar companheiro de você, haver um engajamento dessas pessoas, como é que faz para encontrar você? Bom, nós estamos aí nas nossas redes sociais, Silvia Letícia Pessoal, como nós nos definimos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas pode acessar as redes do Sintep. O Sintep está fazendo uma política de muita informação agora sobre esse PL, que existe, que foi aprovado, nós estamos tentando revogar isso. Como é que nós estamos tentando? Juridicamente, buscando todos os espaços necessários para combater isso. Nós definimos, Vanderlei, que nós não vamos iniciar o ano letivo de 2025 na escola. Nós vamos iniciar em greve. Por quê? Porque foi um ataque muito grande que o Helder Barbalho promoveu agora para a nossa categoria. Passando por cima da nossa vida, nossa condição física, as rochuras que nós temos hoje no corpo, que eu tenho, pelas agressões que sofremos ali, o professor que teve o nariz machucado, quebrado, a perna fraturada, a violência que nós sofremos ali não foi em vão, não vai ficar para a história como algo que o Helder Barbalho patrocinou apenas, mas com a responsabilidade da nossa categoria de fazer luta. Então o Sintep está fomentando essa luta, pode acessar meu portal www.professorasilvialeticia.com, que você vai encontrar todas as informações necessárias para fortalecer essa luta também. Ok. Outra coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte, que a questão aqui, gente, não é de direita nem de esquerda, as coisas estão muito polarizadas. O interesse aqui é defender a classe dos professores. Então o programa está aqui com essa ideia, que os professores realmente sejam valorizados e defendidos. Se alguém aí do outro lado quiser também oportunidade para dar a sua versão, o programa está aberto também, que o espaço é democrático, ok? Essa mensagem que eu queria deixar aqui para todo mundo. Silvia, muito obrigado, tá, por você ter vindo. Eu acredito que esse papo aqui ajudou muita gente, né? Esclareceu muitas coisas. Por mim, eu ficava conversando mais 1 hora ou 2 aqui, que o papo estava muito legal. Então, nós falamos aqui com a Silvia Letícia, vereadora do PSOL, coordenadora do Sintep estadual. E o nosso papo foi muito legal. Espero que você goste. Um grande abraço.